Olá, querido aluno, querida aluna. Estou mais num vídeo aqui. Eu fiz essa postagem, né? Eu gosto muito desse assunto e eu quero entender se você também gosta desse tipo de assunto. Então comenta aí para eu fazer mais desse tipo de conteúdo, tá bom? Isso é um conteúdo que eu abordo também no curso de DI Debug, mas eu quero falar muito aqui com vocês publicamente, né? Para a gente se desenvolver juntos e criar ainda mais soluções de aprendizagem ativa. E por que eu quero fazer mais desse conteúdo, né? Hoje se fala muito de aprendizagem ativa, né, de empoderamento do aluno, né, de protagonismo do aluno e do aprendiz como um todo, mas não temos exemplos práticos, né, não temos soluções, ferramentas. Né? Eu estava conversando com o professor Geraldo, né, Geraldo Peçanha, e sensacional, né? Ele está com um grupo de seguidores muito grande e ele diz que o pessoal, né? E eu entendo isso também, porque o pessoal com quem eu converso tem essa frustração, mas os professores e as professoras passam bastante dificuldade, né? Porque às vezes entendem o conceito de aprendizagem ativa, entendem o conceito de tecnologia na educação, mas não tem como fazer, não tem ferramental, né? Não sabe como fazer, não sabe por onde começar, não sabe como aplicar, sei lá, o Canva para a história, ou não sabe como aplicar uma gamificação numa aula de geografia. Né? Então é importante que a gente tenha mais desses exemplos. Então essa é a minha tentativa aqui. Eu ainda estou um pouquinho no macro, no abrangente, mas eu estou tentando especializar mais, e aí a gente vai começar essa discussão juntos, tá bom? Quero falar de aprendizagem ativa, começando com esse conceito de resposta emocional à mudança. E o que é a resposta emocional à mudança? Né? A gente já falou de pirâmide de Maslow, né, taxonomia de Bloom. Eu preciso até refazer esses vídeos para ficarem mais profissionais, né? Eu fiz eles há um bom tempo, mas a gente já tem esse tipo de vídeo que é o quê? É uma definição de uma escala, né? A pirâmide de necessidades de Maslow nada mais indica de onde o seu aluno está, né? Indica onde o seu aluno está, na verdade, que é o quê? Necessidade mais básica, que é fome, sede, tudo mais, até a mais elevada, que a pessoa já está sem preocupação alguma, só está buscando por autoaprimoramento, autoavaliação, né, e conhecimento extra ali. Então, é importante entender isso, é importante também ajudar o seu aluno a entender onde ele está e a entender como ele chega lá em cima. Né? Muitas vezes a pessoa está presa ali numa etapa da pirâmide de necessidades e ela acha que está tudo bem, porque ela não quer mudar. E aí entra a resposta emocional à mudança. Né? É muito difícil você levar alguém a uma mudança de paradigma, a uma mudança de pensamento, porque o nosso cérebro ele quer se preservar. Né? Então, quando a pessoa nota, né, ou ela é informada que ela está na base da pirâmide de necessidades e existem formas para que ela saia dali, além das diferentes dificuldades da realidade daquela pessoa, ela vai ter essa resposta emocional, porque existe aquele medo de, beleza, vão me dizer que eu posso mudar, mas talvez eu não consiga por algum outro motivo. Né? Eu tenho um outro problema, um outro aspecto da minha vida que está me limitando e essa pessoa não vai entender. Então, cabe a nós como educadores, né, como pessoas de educação, mostrar o caminho, né, e tentar guiar essa pessoa dentro dessa fase emocional que ela está passando. Né? Então, quando eu mostro aqui para vocês, ó, desde o choque até a integração, você não vai apenas avaliar se essa pessoa está lá ou não e aplicar esse tipo de coisa. Você vai tentar olhar qual que é o próximo estágio, qual que é a próxima necessidade dessa pessoa e tentar guiar ela, né, para fora das emoções negativas até chegar na emoção positiva. Né? Então, esse é um trabalho colaborativo e é muito importante que a gente entenda que vai ter casos que a gente não vai conseguir trabalhar muito porque existem alguns aspectos que estão fora do nosso controle. Né? Por exemplo, aspecto de raça, né, de gênero, né, diversos outros aspectos que possuem limitações que às vezes a gente nem consegue entender, mas a gente consegue apoiar. Se a gente tentar entender, se abrir para ouvir, né, e tentar colaborar com o nosso papel de professor sem julgamento, talvez a gente consiga apoiar essa pessoa nessa transição. Né? Mas é importante reforçar aqui que não é a mesma regra para todo mundo. Né? A gente nasceu em lugares diferentes, com famílias diferentes, traumas diferentes, né? Situações demográficas, raciais, né? Sexuais diferentes. Então é bem importante tentar apoiar, mas não generalizar também, tá bom? Então tá aqui, resposta emocional à mudança. A gente começa com o choque, né? Então você apresentou um novo tema, um novo conceito, está tentando apresentar uma nova ideia, um modelo de pensamento, a pessoa vai ter um choque, né? Porque é muito diferente do que eu pensava, provavelmente uma negação logo de cara, né? Em alguns casos você pode até pular, né? Você pode até pular a negação ou pular algumas dessas etapas, mas
via de regra, você vai ter essa negação, falar, não, isso não é verdade, isso não se aplica a mim, isso é diferente. Em muitos casos pode ser que não se aplica completamente a essa pessoa, mas pode ser que alguns aspectos se apliquem e você consiga apoiar essa pessoa nessa transição, né, nesse novo conhecimento, nessa aplicação desse conhecimento e essa mudança de paradigma, né? E logo que você conseguir encontrar uma forma para que essa pessoa deixe de negar, né, que ela entenda que é possível ali dentro da realidade dela, vai ter uma certa frustração. E aí esses sentimentos eles são generalizados, gente, porque você não vai ver esse sentimento essencialmente expressado ali na sala de aula ou expressado num comentário, né, mas você pode entender isso e até trabalhar no seu conteúdo já considerando essas etapas, né? Às vezes você pode desenhar um roteiro educacional já imaginando essas etapas, você pode até dialogar com essas etapas, né? Então, nesse momento, por exemplo, você está apresentando um novo conceito ou uma nova ideia. No seu roteiro educacional, você pode apresentar. Nesse momento, eu imagino que você deve estar negando essa ideia. Nesse momento, você deve estar pensando, nossa, mas isso não é para mim. Isso é até uma estratégia de marketing. Isso é até uma estratégia de copywriting, de UX writing. Né? Então, você já dialoga com essas emoções até no seu conteúdo, no seu planejamento educacional. Tá bom? Isso é muito legal. E aí a gente vai para a frustração, né, que, generalizando, é a raiva. Né? Eu entendo que as coisas estão mudando, eu entendo que eu posso fazer parte dessa mudança, mas eu não tenho certeza se eu quero fazer parte dessa mudança. Não sei qual o motivo, mas não sei se eu quero. Né? E aí a gente pula para o desânimo, né? Uma falta de motivação, nossa, uma sensação de desperdício de tempo, uma sensação de, nossa, tudo que eu fiz no passado, ou tudo que eu vivi no passado vai ser desclassificado, vai ser ignorado. Né? Então pode se aplicar em várias situações com várias possibilidades. Né? E aí a gente vai, depois de passar desse desânimo, né, de você demonstrar ali uma certa expertise, demonstrar possibilidades para essa pessoa, demonstrar como isso pode ser valioso para essa pessoa, geralmente é uma sensação de pertencimento, uma sensação de progresso, né, de sucesso, de demonstrar que está dando certo, essa pessoa vai começar a experimentar. Né? Então é a fase emocional da experimentação. Né? Então como é que eu posso aplicar isso na minha realidade? É aí que entra depois a gente vai falar de cada etapa com atividades, né? Mas aqui seria o momento em que a aprendizagem ativa entra, porque você ensinou um conceito de forma genérica, agora a pessoa vai começar a tentar aplicar esse conceito na vida dela. Né? Então vai começar a sintetizar ali a vida dela com o que foi aprendido em sala de aula ou no curso. Né? Aí vem a decisão, né? Ela começa a aceitar, fica mais positiva com a mudança, começa a demonstrar essa mudança para os seus pares, né? Porque tem um grande problema ali. Dependendo da situação e da geografia da pessoa, ela pode estar querendo mudar no ambiente controlado, no ambiente escolar ou que seja, ou no trabalho, mas no seu ambiente de pares, no seu ambiente originário, ainda essa mudança não é aceita, ou a pessoa tem algum sentimento contrário a demonstrar essa mudança, né? Então é o velho caso de você chegar nos colegas de bar ou nos colegas de escola, de ensino básico, né, que são amigos de longa data, e dizer que você vai fazer uma pós, ou dizer que você aceitou uma nova religião. Né? Imagina essa cena, eu tenho certeza que você consegue imaginar essa cena. Né? Então essa decisão é aquele momento em que a pessoa fala, não, eu sou uma pessoa de TI agora, não, eu vou trabalhar com isso, não, eu vou fazer tal coisa, ou não, eu vou deixar de ir ao bar para estudar. Né? É aceitar essa nova realidade para as pessoas próximas. E aí vem a integração, né? Que é o ajuste completo ali. A pessoa se tornou aquilo, ela se identifica com aquela nova ideia, ela consegue usar essa nova ideia em diferentes aspectos, ela acaba até começando a se tornar uma referência nesse novo conceito. Mas aí como é que a gente navega com nossos alunos e alunas entre esses sentimentos, essas etapas, né, através de conteúdo e apoio, né? Primeiro aqui no choque, né, eles estão buscando motivo para desistir, né? É aquela coisa de não dar nem atenção, tipo, o professor está falando aí que eu posso ter um salário bacana, ou não sei o que, não vai rolar, já desencana, professor, isso é para filho de rico. É o que eu vivi quando eu dei aula, por exemplo. Então aqui use muito contexto, né? Use exemplos de sucesso, uma coisa que eu gosto muito de fazer pegar pessoas de sucesso. É uma coisa até que eu faço no podcast do Design Instrucional Talks. Pega pessoas de realidade simples, mostra o sucesso delas, mostra as viagens, mostra às vezes até um carro bacana, um hobby bacana que essa pessoa tem para mostrar que existe a possibilidade de mudança. Né? Então, demonstre já desde o início, né, diferentes benefícios, né, de dominar esse tema ou de fazer essa mudança que você está querendo fazer. Né? É muito importante deixar o ambiente aberto
para questionamentos, né, e para interações, né, não ficar aquela coisa meio ditatorial. Às vezes até um desacordo agora nesse começo de falar, não, isso é mentira, não sei o que e tal, você pode até falar, muito legal. É aquele velho comentário de Facebook de empresa grande, né? Muito legal pelo seu feedback, eu gostaria que você elaborasse mais. Por que é mentira? Conta pra gente. Porque se você tiver razão, eu mudo de ideia também. Vamos lá. Não é um debate, mas na boa, assim, criar um ambiente, um acordo colaborativo ali para que a pessoa explique. E aí você consegue até preparar um conteúdo ou responder na hora para justificar ou para contrariar aquela frustração, né? Aquele desacordo. Uma outra coisa legal nesse momento é que haja muita comunicação. Então aqui você pode usar o quê? Você pode usar ferramentas de tecnologia mesmo para comunicação. Pode criar um blog, você pode criar uma ferramenta de enviar dúvidas anônimas. Você pode criar um Instagram, por exemplo. Tem muito professor usando Instagram e TikTok. Abrir uma caixinha de pergunta anônima. Né, colocar exemplo nesse Instagram, fazer com que as pessoas trabalhem nesse Instagram por pontos, por exemplo, fazer com que as pessoas pesquisem o tema, fazer um debate ali colaborativo ali, coloca um grupo que está mais a favor, coloca ele para ficar contra, e o grupo que está mais contra coloca para ele ficar a favor, e dá uma nota muito alta para quem ganhar o debate. Então a pessoa tem que se preparar para o debate, por exemplo, né? Estimule o processamento dessa nova ideia, né? Crie ambientes simulados, né? Não leve muito a sério esse momento agora dessa nova transição. Só fala assim, vamos só entreter a ideia, pessoal. Eu sei que você não gosta da ideia, mas se você ganhar o debate a favor dessa ideia, eu vou te dar uma nota bacana ou eu vou te aliviar de tal matéria, sei lá, de tal nota. Né? Então, é uma possibilidade. Né? Pensando mais na aula síncrona, né? Por Zoom, ou na aula presencial. Né? E é muito importante quando você está falando de produto digital, que você entreviste o seu público-alvo antes. Né? É muito importante que você entenda com quem você está falando. Né? Essa é uma coisa básica ali de produtos digitais, de educação, né, que passa batido às vezes. Né? Então, quando a gente fala isso, qual que é o tom de voz do seu público? Se você consegue até conversar com um jovem desse grupo que você vai trabalhar ou com uma pessoa desse grupo que você vai criar o curso, né? O que essas pessoas gostam, né? Se você está falando de um curso de TI, o que as pessoas de TI gostam? Quais são as referências? Né? Quais são as referências que elas têm e que elas precisam ter? Né? Às vezes você vai trabalhar, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo, eu não sou muito do rap. Conheço, aprecio a história e tudo mais, mas não conheço muita letra de rap. Eu trabalhei com um grupo uma vez que o pessoal gostava muito de rap, eles eram fascinados por hip hop e rap. Né? Então o que eu tive que fazer? Tive que entender algumas referências, né, para trazer a pessoa para o contexto que eu queria ensinar. Então quando eu pegava uma referência histórica, por exemplo, ou quando eu pegava uma referência de filosofia, ou até mesmo da computação que eu ia ensinar, eu sempre trazia ali alguém do rap. Né? Esse é o Tupac da filosofia, por exemplo, né? Que sofreu, que tal. Quando você consegue associar isso, você ganha no mínimo um respeito e um pouquinho mais. Ali a pessoa vai querer te ouvir um pouquinho mais. Então é importante entender, né? Produto digital, com quem você está falando, como você vai falar, quais são as referências, em que nível ali da pirâmide de Maslow essa pessoa está. E aí tem muita gente falando hoje em dia que esse negócio de pirâmide de Maslow, taxonomia de Bloom, está ultrapassado. Pode até ser que sim. Se você usar só a pirâmide de Maslow, eu acredito que está meio ultrapassado. Agora pensa comigo. Você tem a pirâmide de Maslow, né? Que a pirâmide de Maslow é o quê? Necessidades, né? Que vai desde fome até atenção e amor e amizade até autoaprimoramento. Se você sabe mais ou menos onde essa pessoa está, com base em finanças, com base em aquisições, com base no Instagram que você vai olhar ali, você já consegue ter uma noção. Você consegue trazer mais dessas necessidades e resolver mais desses problemas no seu roteiro educacional. Você consegue falar mais. Se a pessoa está procurando emprego e mais sucesso e mais progresso e tal, você pode colocar mais isso no seu roteiro. Se a pessoa está querendo matar a fome, arrumar o primeiro emprego e tal, e sair de casa porque está numa casa abusiva, por exemplo, você pode tentar, indiretamente, claro, você não vai falar objetivamente assim, mas você pode tentar trazer mais desses aspectos, falar mais desse assunto. Né? Existem muitos jovens que atrasam suas vidas porque não conseguem resolver os traumas ali da infância até uma certa idade, né? Então é muito importante você entender o que está acontecendo em casa, entender que abuso não é normal, né? E correr atrás da sua carreira, habilidades transcendentais para você conseguir sair de casa e ajudar seus irmãos, ou ajudar quem está sendo abusado também, né? Então veja, você consegue trazer a necessidade essencial ali dentro do roteiro educacional. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale muito a pena.
Aí negação, agora eu vou acelerar um pouquinho mais, eu prometo. Nessa parte, você já pode antecipar os questionamentos. Já pode imaginar, ó, esse grupo aqui, eu acho que esse grupo não vai gostar muito desse tipo de afirmação. Eu já vou antecipar minha resposta, já vou preparar, né? Eu já posso perguntar para alguém por fora, posso dividir grupos, né, para entender as reações, né? Eu posso fazer uma prova em papel e entender o que cada um pensa, usar a tecnologia também para entender o que cada um pensa antes do momento de interação, né? Mas é muito importante que eles se expressem. O seu público-alvo tem que se expressar, porque não adianta nada você trazer uma ideia incrível, igual a minha ideia incrível é aprenda a tecnologia, aprenda inglês, e depois o resto vai se encaixar, né? Mas não adianta nada se eu não conseguir aplicar isso para a realidade das pessoas com quem eu estou falando, né? Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem um computador para abrir. Por mais que você tenha curso gratuito no YouTube, até eu coloco o meu conteúdo de inglês gratuito no canal da Edu Digital para você fazer. E se quiser compartilhar com o pessoal, compartilha aí. Mas tem gente que não tem acesso, tem gente que tem computador e não tem internet em casa, né? Então não tem como aplicar para todo mundo. É importante entender a situação, tentar apoiar da forma que você conseguir, né? E colaboração sempre, né? Coloca alguém que já está mais afirmado na ideia com alguém que está menos, né? Coloca pessoas ali bem diferentes para discutir e pense em questionamentos assim. Um dos questionamentos mais fortes que eu já fiz num grupo de jovens, por exemplo, foi: eu via um jovem bem arrumadinho que se esforçava mais na aula e um outro menos arrumadinho e que não se esforçava tanto na aula, e a impressão que os dois passavam para o grupo era que o mais arrumadinho era rico e que o menos arrumadinho era pobre. E eu sabia, porque eu conhecia os pais, que o menos arrumadinho, o menos interessado, tinha uma família bem mais rica do que o arrumadinho. Então, quando você quebra esses vieses cognitivos, né, fala, ele está se esforçando porque ele é rico. Muitas vezes pode ser, mas muitas vezes é o contrário. Às vezes o cara que a família tem dinheiro, coloca o cara na escola pública lá, sendo que poderia pagar uma escola privada, e a pessoa vai levando, né? Ou então saiu de uma escola privada por um problema familiar e o cara vai levando. E aí gera essas impressões de que a pessoa que está se esforçando é porque já tem uma educação básica boa, que já tem uma coisa legal. Então esse é só um exemplo, né? Existem vários outros paradigmas que você pode ter na sua sala de aula. Então pense em questionamentos que vão quebrar esses paradigmas, vão unir essas pessoas. Hoje a gente está numa segregação muito grande. Quando você consegue unir pessoas que pensam diferentes, até o bully e a pessoa mais nerd da sala de aula, quando você consegue unir os dois por algum motivo, por algum tempo, ali vai nascer uma interação legal e vai ter uma semente muito legal que vai passar por essa negação aí de alguma forma ou de outra, né? E eu estou falando mais de exemplo de sala de aula, mas isso vale para tudo. Você está na internet, pode ser o fórum. Você está numa aula síncrona pelo Zoom, você pode entender mais ou menos quem é quem e tentar unir essas pessoas. Se você tem um formulário antes ali que você já perguntou, você já consegue montar seus grupos ali numa sala corporativa ou num curso online. Você consegue montar grupos ou até associar pessoas com base no formulário, né? Trabalhe com os dados. Frustração, né? Explique o caminho, né? Tente criar formas objetivas, né, para você demonstrar qual que é o caminho. Muitas vezes a pessoa já aceitou, não, beleza, eu aceito que TI é bacana, mas como é que eu faço? E aí, como é que eu viro especialista? E aí vem o grande problema das nossas instituições maiores, públicas, né? Se você for para uma faculdade hoje, você vai ver um monte de coisa. Eu vou entrar na faculdade de sistemas de informação ou de engenharia de software, vou ver tudo um pouquinho, mas você sai de lá e não consegue trabalhar. Então, assim, se você está falando, está querendo mostrar um caminho para a pessoa, pesquise bastante. Encontre um caminho que traz um resultado rápido, né? E eu sou muito enviesado para falar disso, mas eu gosto muito das edtechs e do estudo autodidata. Por quê? Você vai no Google e fala, o que eu preciso saber para começar a trabalhar com TI? Aí lá, profissões de TI. Né? Eu já fiz isso com alunos meus. Profissões de TI. Tem o analista de dados, tem o programador front-end, o programador back-end, um exemplo só. Cada um faz uma coisa. Você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos e entender, né, dentro desse novo tema que você está trazendo, o que seria interessante para essa pessoa. Aí você vai atrás, ou faz a pessoa ir atrás do caminho. Então, vamos supor, programador front-end. O que eu preciso saber para ser um programador front-end? Isso. Esse é o caminho. A pessoa já vai sanar essa frustração dela. Porque o que gera frustração? Eu estou lidando com algo novo que eu não sei se vai me dar resultado. Não estou nem falando de TI, estou falando de tudo. Estou lidando com algo novo que eu não sei se vai dar resultado. Eu estou abrindo mão do meu tempo. Eu ainda estou lidando com traumas e problemas que eu nem sei o nome. Muitas vezes essa é a maior parte da população. Eu quero buscar dopamina, ou seja, eu quero buscar prazer, não quero buscar frustração. E eu não sei
nem como começar com esse negócio. Então, beleza, eu tô animado hoje, quero mudar minha vida, quero ganhar bem e vou começar a estudar esse negócio que o professor falou. Beleza, mas qual que é o caminho? Tá escuro, eu não enxergo lá na frente. O cara desiste. Ele desiste, fala, não, isso não é pra mim não. Agora, quando você fala, ó, quebra quebra o caminho em partes entregáveis pequenas. Então, primeiro você tem que entender o que é lógica de programação. Depois você tem que entender o que é Python. Aqui está o curso de Python, link bacana. Aí você tem que fazer um portfólio demonstrando que você entende disso. Né? Você consegue quebrar isso em partes. Então, a pessoa tem todas as tarefas ali. Ela pode ser que demore para fazer, mas ela vai acabar fazendo porque as tarefas estão ali, né? Caso seja interesse dela. Né? E se você estiver trabalhando num conteúdo que a pessoa possa navegar para frente e para trás, né, permita essa navegação. Né? Então, você já quebrou em partes ali o conceito, a ideia, o novo paradigma. Agora, permita que essa pessoa veja o final, veja o meio e veja o começo. Né? Sempre cobre todo o aprendizado todo. Mas permita que a pessoa navegue para ela entender, ó, lá no final, agora eu estou conseguindo entender por que eu tenho que fazer tal coisa. Né? Então, essa autonomia faz com que a pessoa se sinta mais livre e mais confiada, né? E aí ela acaba vestindo mais a camiseta na maior parte do tempo, né? Vai ter exceção sempre. E é como eu falei, né? Não exponha ninguém, não exponha situações específicas, mas tente entender, né? E demonstrar, entender as dúvidas do grupo, né? E demonstrar para todo mundo que essas dúvidas são comuns e é muito interessante compartilhar dúvidas e problemas, né? Que não é um problema. A gente tem um estigma na América Latina muito grande que as pessoas não querem se demonstrar ignorantes. Então as pessoas não compartilham dúvidas e às vezes eu conheço gente que nem consegue formalizar, né? Expressar, verbalizar uma dúvida porque ela nem sabe que está com dúvida. Tipo, ela passa batido, virou um piloto automático de não ter dúvida. Então é importante desenvolver essa habilidade de pensamento crítico e desenvolver essa habilidade de formar dúvidas, né? Perguntar sobre o que não se sabe. Isso é uma habilidade que está se perdendo, principalmente entre os jovens. E aí vem o desânimo. Né? Quando a gente está falando de desânimo, a pessoa já está relativamente animada, já está relativamente... como é que eu posso dizer? Não está mais tão frustrada, né? O contrário de frustração ali, mas ela está meio desanimada porque o caminho parece longo. Né? Então você vai ter que encurtar esse caminho, ou pelo menos fazer com que esse caminho pareça menos longo. Então, crie recompensas. Né? Diferentes estágios podem dar diferentes recompensas para esses alunos. Né? As atividades precisam ser práticas. Né? Quando a gente falou de mostre o caminho, agora é a hora, né, para sanar o desânimo, você tem que fazer com que essa pessoa crie. Né? Então, ela não só aprende o aspecto que você está ensinando, mas ela está criando algo com aquilo. Né? E quando a gente fala criar algo, não é escrever um resumo, né? É criar algo sobre aquela atividade. Então, se é uma coisa muito conceitual, aplique aquilo na construção de algo, né? E justifique. Né? Então, tem que ser prático. Se a gente está falando de uma profissão, vai começar a criar o portfólio dessa pessoa, né, para demonstrar para uma entrevista. Né, para demonstrar que entende, para se tornar mais público no LinkedIn ou no GitHub, o que seja. Tem que ser bem prático agora, porque isso sana o desânimo. Né? É muito interessante quando alguém faz um módulo do seu curso, compartilha com os colegas ou compartilha em suas redes sociais e ganha, né? E ganha o quê? Ganha entusiasmo, ganha aplausos da sua comunidade, né? Seja a tia ali comentando, parabéns, lindo da tia, mas já dá aquela motivação, né? Mas ainda assim, não se frustre como educador, porque a frustração ainda pode acontecer, o desânimo ainda pode acontecer, né? Hoje a gente ainda tem taxas altas de desistência ou de atraso na educação online. Então é muito importante que essa tentativa seja iterativa e sempre melhorada a cada turma, a cada experiência que você tem. E aí vem a experimentação. Né? Então você já tem um certo conhecimento sobre essa pessoa, né? Então agora o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer com que essa pessoa aplique a prática na realidade dela. Então você está falando de uma tecnologia na realidade dela. Você está falando de história em alguma coisa da realidade dela, seja da família, seja do trabalho, seja do bairro, da cidade, né? Você está falando de análise de dados, vamos tentar resolver um problema do seu bairro com análise de dados, vamos tentar resolver um problema de uma empresa aí da sua região com análise de dados, né? Ou da sua própria empresa, ou da empresa do seu pai. Né? Então é interessante aplicar na realidade. Então já aprendeu o conceitual ali com os exemplos e os casos pensados, agora vamos tentar aplicar, né? Já tem conhecimento suficiente, tentar aplicar na sua realidade. Sempre tentar e errar. É muito importante que a pessoa entenda que o erro faz parte,
O erro vai fazer parte sempre, mesmo quando for um expert na área, vai ter momentos de erro. Lidar com esse erro é uma habilidade muito importante e você pode colocar isso no seu acordo, no seu roteiro educacional. É, né? Muito importante não enrijecer ali a fase de avaliação. Né? A fase de avaliação tem que ser uma coisa acolhedora. Né? Tem que ser uma coisa que realmente vai dar nota ali. Ó, infelizmente você não atingiu a rubrica ali, que precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Mas achei muito legal essa ideia e eu quero te ajudar se você precisar. Vamos fazer um Meets aí de meia hora, 15 minutos, me liga, me manda um WhatsApp, ou vamos continuar aqui na plataforma de tutoria, por exemplo, e manda bala, né, continua. Não deixe que o processo avaliativo seja algo julgador, né, algo que vai, ó, tá errado, tenta de novo. Tem que ser algo carinhoso, tem que ser algo acolhedor. Né? O brasileiro já tem esse trauma com avaliação, com prova, né? Então é importante que essa parte prática seja muito acolhedora. Então, muitas vezes você pode até não dar nota. É, né? Uma dica que eu dou para tutores. Se você vê que a ideia tá boa, a essência tá boa, mas você precisa melhorar, não dá nota agora. Fala assim, ó, achei muito legal, mas eu acho que pode melhorar muito ainda. Eu gostei que você fez isso, né? O famoso sanduíche. Mas seria muito legal se tivesse mais disso. Eu nem vou dar nota agora, porque eu acho que você deveria tentar mais uma vez aqui, melhorar isso, aí você me manda e eu te passo, tá bom? Porque se você der uma nota, sei lá, 40, com base no sistema automatizado de nota, a pessoa pode se frustrar muito, né? Mas muitas vezes você vai ter que dar nota, então tudo bem, dê a nota, mas sempre nesse aspecto acolhedor, tá bom? E se você conseguir controlar a quantidade de fracassos no começo, isso é importante. Como é que você controla a quantidade de fracasso? Tanto de informação dada com a complexidade da tarefa. Né? Então é muito importante, bastante informação no começo, tarefa menos complexa, vai reduzindo a quantidade de informação, não é regra, viu? Mas é o que eu gosto de fazer às vezes em curso técnico. Reduz a quantidade de informação e aumenta a quantidade de prática. Né? Então é uma regrinha aí para coisas mais técnicas que funciona bastante. Aí vem a decisão, né? Você vai ter que estimular essa pessoa, né? Lembra, a gente está falando da pessoa abrir para o seu mundo que ela é essa nova pessoa, que ela gosta desse novo tema, que ela vai fazer esse novo tema e que ela vai se tornar essa nova pessoa. Então, você vai ter que colocar essa pessoa para falar com pessoas reais que estão já no mundo que ela está tentando entrar, que estão na profissão que ela está tentando entrar, que estão no novo paradigma social que elas estão tentando entrar, né? Palestras geralmente são legais, vídeos do TED Talk são legais, né? Ou então até mesmo um Zoom, por exemplo, pode ser muito interessante se você tiver acesso a essas pessoas. É muito importante envisionar esse futuro dela, né? Então, se você está estudando para ser analista de dados, é muito legal chamar no LinkedIn, por exemplo, um analista de dados real e falar, cara, tô fazendo isso, você acha que vai dar? O cara vai falar, vai dar, você precisa fazer mais disso. Né? Esse tipo de feedback é muito legal, é muito motivador. Né? E a pessoa tem que publicar. Lembra que a gente falou de publicar essa nova vida? Então, se você está estudando uma coisa nova, crie dentro da sua experiência educacional um momento em que a pessoa vai compartilhar. Tipo, pode ser até para o marketing do seu curso, vai funcionar, vai ser legal, mas também vai ser para o marketing dessa pessoa. Então, ó, estou estudando inteligência artificial. Fala para essa pessoa postar sobre inteligência artificial em sua rede pessoal, inteligência artificial em sua rede pessoal, para que os seus pares consigam enxergá-la de uma diferente forma. E aí as interações que essa pessoa vai começar a ter são diferentes. Então, vai ter gente falando que isso é coisa do mal, vai ter gente falando que legal, meu pai estuda isso, ou eu estudo isso, e aí a pessoa vai começar a se sentir mais parte desse mundo e vai se motivar mais para integrar ainda mais esse novo âmbito, esse novo conhecimento em sua vida. Né? Muito importante também que você consiga ter feedback, né, dessa exposição pública. Então, se você criou no seu curso ali uma fase em que a pessoa vai divulgar que ela está estudando isso, que ela está aprendendo isso, ou demonstrar uma criação dela, faça com que essa pessoa fale, né, ou demonstre como foi essa experiência para os outros, para que outros em outras fases emocionais também considerem fazer isso. Então você vai criar um ciclo de motivação muito legal. Onde você conseguir criar, crie, né, um ciclo de motivação bem contínuo. E por último, a integração, né? Mostrar para essa pessoa que o aprendizado nunca para. Você pode ser um expert ganhando muito dinheiro nessa área, vai ter sempre coisa para aprender, e é muito importante motivar essa pessoa a mapear o que ela precisa aprender o que ela não sabe ainda, né? E saber o que ela não sabe, né? Tudo bem trabalhar na área não sabendo algumas coisas, mas é importante saber o que não se sabe para criar um plano de estudos. Force as pessoas, essa palavra é meio pesada, né? Mas force as pessoas a ensinar.
né? Que seja uma publicação, seja um blog, um podcast, o que seja. A melhor forma de assimilar conhecimento é ensinando, né? E tente sempre você documentar a experiência das pessoas com quem você interage, porque você acaba esquecendo algumas coisas. Então, quando você documenta as suas interações, documenta como foi essas interações, você vai documentar aprendizado e exemplos para mostrar para outras pessoas depois também e comentar com outras pessoas. Tudo bem? Pessoal, o que eu posso dizer é muito difícil, eu não sei qual é a sua situação atual, não sei se você é professor de história, professor de geografia, se você trabalha numa edtech de design. Então, metodologias ativas são parte de um conceito muito complexo e muito psicológico, né? O que eu estou tentando fazer com esses vídeos é realmente demonstrar caminhos não tão genéricos, mas ainda genéricos, para que você consiga estimular esses conceitos em sua sala de aula, em seu curso, em seu produto digital. Mas o seu feedback é muito importante, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, demonstre que você gosta, compartilhe com os colegas e também pergunte, né? Tem a comunidade do design instrucional. Então, se você está lá vendo esse vídeo e falou, poxa, eu achei muito legal, só que eu não sei como aplicar na minha área, pergunta aí no comentário. Né? A gente vai ficar muito feliz de fazer mais vídeo, de responder comentário, de mandar artigo, de mandar vídeo. A gente está aqui para isso. Né? A gente quer elevar a barra da educação, a gente quer criar uma comunidade de autoajuda entre profissionais de educação, e eu acredito que educação não precisa ser um sacrifício. Né? Muita gente acredita que trabalhar com educação é um sacrifício, que é uma troca do dinheiro, né, por um propósito maior. E não precisa ser. Né? Eu sou a prova viva disso, tenho muitos colegas que são a prova viva disso, que dá para ganhar bem, dá para viver bem, trabalhar com educação, colaborar com as pessoas, e eu quero espalhar essa ideia por aí. Tá bom? Contem comigo, contem com o nosso grupo. Não se esqueçam de olhar os eventos públicos da EBAC, tem muito evento bacana. Né? Não se esqueça de olhar todo o conteúdo gratuito que a gente está compartilhando em vários meios, e se você não estiver encontrando, me chama no LinkedIn, que a gente vai conversar. Siga Design Instrucional Talks no LinkedIn e no Instagram. No Instagram vai ter mais conteúdo agora. A gente está fazendo cortes do nosso podcast ali para dar mais valor mais rapidamente para vocês. E a gente quer criar muito conteúdo como esse, com base no seu feedback e nas suas dúvidas, tá bom? Então compartilha com a gente que a gente vai mandando mais coisa daqui do nosso lado. Um abraço e até mais.